dia. Hoje nós estamos trabalhando com um conjunto que vocês vão ouvir falar várias vezes na prova do Enem. Esse é o conjunto chamado de conjunto dos números complexos. O que tem especial nesse conjunto? Ele é um conjunto que vai permitir você calcular a raiz quadrada de números negativos. Então ele vai ter uma representação. A representação vai ser i ao quadrado igual a menos 1. E o símbolo desse conjunto é o barra C. Quando aparecer o barra C, vocês vão trabalhar com a ideia de números complexos. E para que serve esse conjunto? Ele vai permitir você trabalhar com raízes quadradas negativas. Por isso que ele vai falar que o i é igual a raiz quadrada de menos 1. Cada elemento desse conjunto vai ser representado por a mais bi. Então, esse i vai estar ligado ao b. Então, vai ficar bi mais a. Então, toda vez que aparecer os elementos com a mais bi nesse formato, ele é o elemento do conjunto dos números complexos. E a e b pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, eles podem ser na forma de fração, pode ser na forma de raiz quadrada, pode ser na forma de vírgula, pode ter sinal positivo ou pode ter sinal negativo. A interpretação geométrica no plano cartesiano vai ser uma reta, sempre reta, onde a abscissa, ou seja, o eixo x, são os valores para a. E a parte imaginária são os valores para b. Então, no eixo da abscissa, eu represento valores de a, que é x. E no eixo da ordenada, eu represento valores de b, que é imaginário. Título de exemplo, nas operações na forma algébrica. Como assim forma algébrica? Usando letras e não números, mas eu também posso usar números. Então, representei um elemento do conjunto dos números complexos. Z1 é igual a mais bi. Z2 é igual a C mais DI. Então, eu quero somar o Z1 com o Z2. Quero igualar o Z1 com o Z2. Nesse caso, eu usei Z1 igual a Z2. Então, onde tem Z1, eu vou escrever A mais BI. Onde tem Z2, eu vou escrever C mais DI. Então, se há uma igualdade, quem não tem I é o A. Então, A igual a C. Quem tem I é o B e o D. Então, B igual a D. Vamos pegar agora o Z1, somar com o Z2. Então, o Z1, vou substituir por A mais BI. Z2, eu vou substituir por C mais DI. Então, vou somar o A com o C e colocar o sinal do mais dentro do parênteses. Vai ficar parênteses, A mais C, fecha parênteses, mais... Vou pegar o BI e vou somar com o DI. Então, vou colocar... Como o I é o elemento comum, então nós vamos fatorar. Então, o I vai ficar para o lado de fora do parênteses. Dentro do parênteses vai ficar B mais D. Então, a expressão ficou A mais C mais B mais DI. Perceba que passei a usar o parênteses. Na subtração, é análogo à adição. Então, onde tem Z1, eu coloco A mais BI. Onde tem Z2, eu coloco C mais DI. Esse menos vai ficar no meio dos dois parênteses. Então, vou representar o A menos C dentro do parênteses. Mas, como o I é o fator comum, ele fica fora do parênteses. B menos D. Então, a novidade é que onde tem o sinal do mais, vai ficar o sinal do menos. O que é produto? Produto significa multiplicação. Então, nós vamos fazer a multiplicação do Z1 com o Z2. Então, vou fazer a distributiva. O A que multiplica o C, o A que multiplica o DI, o BI que multiplica o C, o BI que multiplica o D.
Agrupando os termos semelhantes, então AC menos BD mais AD mais BC. Lembrando que o I é o fator comum, então foi fatorado, então ele fica fora do parênteses. Na divisão, eu vou fazer a fração, então vai ficar Z1 dividido por Z2. Então, onde tem Z1 eu coloco A mais BI. Onde tem Z2 eu coloco C mais DI. Então, pego a parte de baixo, faço a multiplicação, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Porém, onde tem o sinal do mais, eu vou colocar o sinal do menos. E faço aqui a distributiva. O A que multiplica o C, o A que multiplica o DI, o BI que multiplica o C, o BI que multiplica o DI. Como aqui eu posso fazer a multiplicação da diferença de dois termos, então o C multiplica o C e o DI multiplica o DI. Então, lembrando que I ao quadrado é menos 1, então D vezes DD ao quadrado, mais vezes menos, menos, vezes o menos do I ao quadrado vai ficar mais. Então a expressão vai ficar AC mais BD sobre C ao quadrado mais D ao quadrado, mais I, não se esqueça que o I é o fator comum, que eu peguei os termos semelhantes, vezes BC menos AD sobre C ao quadrado mais D ao quadrado. Então essa expressão ela vai ficar todinha, incluindo o I. O módulo é representado por essas duas barrinhas. O que significa esse módulo? Qualquer que seja o valor negativo, ele vai ficar positivo. Então eu represento o módulo desse jeito, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. É isso aí.